Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. E hoje nosso desafio será estudar as competências da União, a competência exclusiva da União. E aí nós vamos ter este anúncio no artigo 21 da nossa Constituição. E antes de partirmos para a leitura aqui do dispositivo, é necessário que façamos algumas considerações iniciais acerca das competências da União. Entenda, em primeira mão, que as competências da União podem ser de duas naturezas distintas. Nós temos competências administrativas da União e nós temos competências legislativas da União. Também vamos ter as competências legislativas e administrativas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas isso aí é assunto para próximas aulas. O que nos interessa agora é a competência da União e aquela competência administrativa. A competência que a doutrina também costuma chamar de competência exclusiva, e quando você se deparar na sua prova de concurso com essa expressão de competências exclusivas da União, entenda que são aquelas competências anunciadas no texto da Constituição, lá no artigo 21, que não podem ser delegadas a outros entes federados. Atenção, eu estou dizendo o seguinte: se você se deparar na sua prova de concurso com essa expressão de competência exclusiva da União, competências exclusivas da União, já associa essa ideia ao fato de que são competências anunciadas na Constituição que são tão somente da União, e a União não pode delegar para estados, não pode delegar para Distrito Federal, não pode delegar para os municípios. São competências exclusivas porque são indelegáveis. Então, partindo daí, partindo do entendimento de que aqui nós estaremos estudando no artigo 21 competências administrativas da União, exclusivas da União, porque não podem ser delegadas, competências administrativas e também ditas competências materiais, porque aqui não estaremos tratando de um assunto, não estamos aqui tratando de competências da União para legislar sobre isso ou aquilo. A competência legislativa da União é assunto para as próximas aulas. O que estaremos estudando hoje são as competências administrativas da União, e estão anunciadas no artigo 21. Agora sim, contextualizado, nós podemos partir para a leitura aqui do dispositivo. Artigo 21. Compete à União. Dois pontos. Aí vem uma série de incisos, 25 ao todo. Nós vamos passar aqui de um por um, explicando e passando principalmente aqueles pontos, aquelas observações, aquelas informações comumente cobradas nas provas de concurso. Agora, gente, artigo 21 diz que compete à União, e aqui se trata de competência administrativa, mas cuidado. Tome esta primeira nota aí no seu portfólio. Cuidado, porque competência da União, não queira tomar isso como se fosse competência exclusiva do poder executivo, já que se trata de competência administrativa. Na sua cabeça pode estar ocorrendo a seguinte associação de ideias: se são competências administrativas, então é do poder executivo da União, afastando-se por completo o poder legislativo, afastando-se por completo o poder judiciário. Não é isso. A competência é da União, e da União compreendida nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Claro que, por serem competências administrativas, a maioria delas é sim do poder executivo, mas tem aqui muitas situações que, além do poder executivo, principalmente o poder legislativo, entra no jogo. Por quê?
poder legislativo, apesar da sua competência, né, típica, primeira, principal, ser legislar, também possui outras. Possui outras administrativas, né, de fiscalização. Por isso que dentro deste rol de competências da União, não somente vamos encontrar aquilo que é da alçada do Poder Executivo, como também encontraremos aqui muitas situações em que, além do Poder Executivo, o Poder Legislativo, principalmente, entra no jogo. Mas, agora nós podemos começar a leitura do artigo 21, né? Compete à União, dois pontos. Inciso 1º. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Olha, entenda o seguinte: quando o examinador da sua banca de concurso quer testar os seus conhecimentos em relação às competências da União, as competências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ele tenta jogar, confundir, tenta embaralhar umas com as outras, e aí é comum que você seja testado em relação a saber se ali uma competência da União, ou se ali uma competência de um estado membro, ou se ali uma competência concorrente, se ali uma competência administrativa, ou se uma competência legislativa. E já vamos começar aqui lhe informando o primeiro macete. Para você diferenciar competência administrativa de competência legislativa, anote aí, primeiro macete de prova. Sempre que nós estamos tratando de competências administrativas da União, nós estamos iniciando aqui o enunciado dos incisos do artigo 21 com verbo no infinitivo. É manter, é declarar, é assegurar, é permitir. Verbo no infinitivo: manter, organizar, declarar, permitir, celebrar. Sempre estamos começando com esses verbos no infinitivo, e isso demonstrando que estamos diante de um enunciado que nos traz uma competência exclusiva da União. Porque você vai observar que quando estamos tratando da competência privativa da União para legislar, o início dos enunciados do artigo 22 não estarão iniciando com verbos no infinitivo, não estarão iniciando com verbo algum, e sim estão todos eles iniciando com substantivos. O artigo 22 da nossa Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre águas, terras, energias, minas, transportes. Sempre o início dos incisos do artigo 22, que tratam das competências privativas da União de legislar, competências legislativas, estarão iniciando com verbos e, corrigindo, estarão iniciando com substantivos. Quem inicia com verbo no infinitivo são as competências administrativas, as ditas competências exclusivas da União. Já as competências privativas da União, ditas competências legislativas, o início dos incisos não vem com verbo no infinitivo, não vem com verbo algum, e sim com substantivos. Compete à União privativamente legislar sobre águas, terras, energias, transportes, etc. Sempre substantivos. Mas isso aí é apenas um macete, mas é um macete importante. Importante que vai te ajudar a identificar aí a resposta correta nas suas provas objetivas. Mas vamos para frente. Nós estávamos analisando o inciso 1º aqui do artigo 21. Compete à União, primeiro, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Gente,
Sempre que a competência é da União, você não vai ter dificuldade de confundir como sendo a competência dos estados, ou dos municípios, ou do Distrito Federal, porque as competências exclusivas da União, as competências administrativas, elas trazem sempre uma ideia de interesse nacional, de interesse de todo o território brasileiro e todos os brasileiros, e não somente um interesse ali localizado em um município ou um estado. Como, por exemplo, manter relações com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais como a ONU, como a OEA, como o Mercosul. Qual seria o sentido de travar essas relações e ficar a cargo de um Estado membro, se isso interessa a todo o país? Logicamente, estamos diante de uma competência exclusiva da União. É uma competência exclusiva da União porque ela não pode delegar para nenhum outro ente federal. É uma competência administrativa da União, porque aqui não estamos tratando da elaboração de leis. Aqui não estamos tratando de legislar. Estamos tratando de manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Este foi o inciso primeiro. Vamos avançar, já vamos para o inciso segundo. Compete à União declarar guerra e celebrar a paz. Veja a importância do ato. Se declara guerra, é todo o país que está envolvido. Se celebra a paz, é todo o país que está envolvido. Então não tem o menor sentido que o Estado do Maranhão declare guerra às Guianas. Não tem nenhum sentido que o Estado do Acre declare guerra ao Paraguai. Declarar guerra é algo de interesse nacional, logo é competência exclusiva da União. E atenção, essa história de declarar guerra e celebrar a paz, dois poderes da União entre jogo. Para declarar guerra e celebrar a paz, primeiro o Congresso Nacional tem que autorizar. Uma vez autorizado pelo Congresso Nacional, entra o presidente da República, entra o Executivo, declarando esta guerra ou celebrando a paz. O ato de declarar guerra ou de celebrar a paz é do presidente da República, mas tão somente pode fazê-lo após o Congresso Nacional autorizar. Grave isso é importante para a sua prova, e isso não está explicitado aqui no artigo 21, mas está no artigo 49 da nossa Constituição, certo? E vamos avançar, vamos agora para o inciso terceiro. Compete à União, e estamos tratando das competências exclusivas da União, porque ela não pode delegar para nenhum outro ente federal. Estamos tratando das competências administrativas da União, aquelas que começam com verbo no infinitivo, porque aqui não está tratando de legislar sobre, aqui está tratando de ações concretas. Então, o inciso terceiro, compete à União assegurar a defesa nacional. Então, assegurar a defesa nacional. Já apareceu aí na sua questão nacional, de todo o território brasileiro. Entenda, não tem dúvida nenhuma para você, que isso se trata de uma competência da União, lá levado a efeito pelas nossas Forças Armadas, E vamos para o quarto. Permitir, sempre com o verbo no infinitivo, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, ou nele permaneçam temporariamente. Vê o caráter nacional, vê a palavra nacional aqui no enunciado, e isso, claro, que é uma competência da União. E, atenção, permitir que tropas, que exércitos, que forças armadas de outros países transitem pelo nosso território, ou aqui permaneçam, também é uma competência da União, levada a efeito por dois poderes. Poder executivo, na pessoa do presidente da República, e o Congresso Nacional, assim como declarar a guerra e celebrar a paz, também para permitir esse trânsito de tropas estrangeiras pelo nosso território, ou esta permanência
de tropas estrangeiras do nosso território, primeiro o Congresso Nacional deve autorizar. O Congresso autorizou, o presidente da República vai permitir este trânsito ou esta permanência de tropas estrangeiras. Certo? Este foi o inciso 4º e nós já vamos para o inciso 5º. Preste bastante atenção neste inciso 5º, porque eu não sei o motivo, mas os examinadores das bancas de concurso são apaixonados por ele e costumam cobrar aí bastante do candidato os conhecimentos acerca aqui desse inciso 5º. Compete à União. E é uma competência o quê? Exclusiva. Por que exclusiva? Porque não pode delegar outro ente federal. Compete à União e é uma competência administrativa. Decretar o estado de sítio, esse é o inciso 5º. Preste atenção nele. Compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Claro, devido à relevância da medida, o interesse é nacional. Imagina o estado de sítio, né? Das 3 medidas, a mais grave. Aquela que durante sua vigência até mesmo direitos fundamentais podem ser suspensos, podem ser mitigados. Estado de sítio, né? Comumente decretado durante uma guerra externa. Então, neste inciso 5º, veja só o que é que costuma ser cobrado aí nas provas de concurso. A intervenção federal e o estado de defesa, quem decreta é o presidente da República. Primeiro ele decreta a intervenção federal, primeiro ele decreta o estado de defesa e depois submete o ato ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai analisar, pode manter aquela decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, ou pode suspender. O presidente primeiro tem a iniciativa e decreta a intervenção, tem a iniciativa e decreta o estado de defesa, aí é obrigado a submeter o ato ao Congresso, e o Congresso pode manter aquele decreto, aquela decretação, ou o Congresso pode suspender. Mas o estado de sítio é diferente. O estado de sítio nos mesmos moldes que aconteceu com aquela história de declarar a guerra e celebrar a paz, na mesma trilha do que aconteceu com permitir que forças estrangeiras transitem no nosso território ou aqui permaneçam. Primeiro o Congresso Nacional autoriza, somente depois de autorizado pelo Congresso Nacional é que o presidente da República decreta o estado de sítio. Talvez seja por conta disso que as bancas examinadoras gostam tanto desse artigo 5º. Mas você não vai esquecer isso mais nunca. Decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal é uma competência exclusiva da União. A União não pode delegar isso para ninguém. E esse estado de defesa, por ser algo mais não tão grave, e essa intervenção federal, por ser algo não tão grave quanto o estado de sítio, primeiro o presidente tem a iniciativa e decreta, e somente depois submete ao Congresso. O Congresso pode suspender ou não, mas o estado de sítio, por ser dessas 3 medidas a mais grave, primeiro é preciso que o Congresso Nacional autorize, para somente depois o presidente da República decretar. Inciso 5º, e nós vamos avançar, já vamos para o inciso 6º do nosso artigo 21, compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Entenda que as fábricas de material bélico vendem para todo o país. Se é para todo o país, claro que a competência será da União. Não faz sentido que o município de Jaguatirica do Norte fiscalize o comércio de munições, material bélico para todo o território nacional.
Por isso que aqui estamos diante de uma competência da União, levada a efeito pelo Poder Executivo, através do Exército Brasileiro e através da Polícia Federal. Este foi o nosso inciso 6º e o 7º. Compete à União, e é uma competência exclusiva porque não pode ser delegada. Compete à União, e é uma competência administrativa porque que não trata de legislação, que trata de ações concretas. Compete à União emitir moeda. Emitir moeda é algo que se faz para todo o território nacional. A nossa moeda, o real, circula em todo o território nacional. Então não faria o menor sentido que um outro ente federado, que não a União, tivesse essa competência de emitir moedas. Este é o anúncio aí presente no inciso 7º do nosso artigo 21 aqui da Constituição, em que estamos trabalhando as competências da União, as competências administrativas e exclusivas. Agora, ainda em relação a essa questão de emissão de moedas, essa competência da União para emitir moedas, eu lembrei de uma questão de concurso, em que o examinador cobrava do candidato o seguinte: na verdade ele queria confundir o candidato com a assertiva, em que indicava a competência para emitir moeda da União através da Casa da Moeda. Tudo bem, a competência para emitir moeda realmente é da União, uma competência administrativa, uma competência exclusiva, e a Casa da Moeda realmente fabrica o dinheiro que circula aí no Brasil, o real. Mas a Casa da Moeda está subordinada ao Banco Central. A Casa da Moeda é apenas uma engrenagem, uma máquina maior, que é o Banco Central. Então, cuidado, porque a competência para emitir moeda no Brasil é da União através do Banco Central e não da União através da Casa da Moeda. Bom, gente, mas nós vamos ficar por aqui neste bloco. Daqui a pouquinho nós estaremos retornando para continuarmos aí as nossas análises acerca dos incisos, dos demais incisos do artigo 21. Eu aguardo você até daqui a pouco.